Agora sim, eu quero dar uma boa tarde para a doutora Mariana Chalup. Para quem está entrando agora, ela é hematologista aqui do Instituto Mário Pena. E nós vamos falar hoje sobre diagnóstico precoce dos linfomas. Boa tarde, doutora Mariana, seja bem-vinda ao Mário Pena Conecta. É um prazer recebê-la aqui. Eu queria primeiramente que a senhora se apresentasse para os nossos convidados. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Eu agradeço a todos pela presença, agradeço pelo convite. Então, meu nome é Mariana Chalup, eu sou hematologista aqui do Hospital Luxemburgo. Eu formei na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz residência de clínica médica no Hospital João 23 e depois residência de hematologia no Hospital das Clínicas. Eu trabalho aqui no Instituto Mário Pena desde 2016, tanto no serviço de hematologia quanto no serviço de transplante de medula óssea. Ótimo. Então vamos começar as perguntas. Eu só registrando aí, eu estou vendo vários corações, viu, doutora Mariana? Já as pessoas entrando aqui, nos acompanhando. É isso aí, pessoal. Vem aí, ó. Parabéns, Instituto Mário Pena, pelo trabalho e carinho que trata os pacientes e familiares. É o Robson Rodrigues, repórter. Obrigada, Robson, aí pelo carinho. Continue nos acompanhando. Vamos então ao tema, né? Diagnóstico precoce dos linfomas. Linfoma é um assunto, né, que muita gente nem sabe o que é. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos. O que são os linfomas? Então, para a gente começar, é importante a gente saber um pouquinho, né, o que são os linfomas. O linfoma, ele é um tipo de câncer que acomete principalmente os gânglios linfáticos, então ele acomete o sistema linfático. Esses gânglios são órgãos especiais chamados, na verdade, de linfonodos. São essas famosas ínguas que a gente às vezes percebe na região do pescoço, quando a gente tem uma infecção ou uma inflamação. O pescoço é o local mais fácil da gente conseguir palpar, até em nós mesmos, mas a gente tem linfonodo no corpo inteiro de uma forma normal. A gente tem linfonodo então, no pescoço, na axila, na virilha, que são os mais fáceis da gente palpar, mas a gente tem também dentro do nosso corpo. A gente tem no tórax, no abdômen, na pelve, atrás do joelho, atrás do cotovelo também, aqui na região do antebraço. Então a gente tem esses órgãos no corpo todo. Eles são bem pequenininhos e são órgãos cuja função é armazenar o linfócito, que é um tipo de glóbulo branco, que é um dos nossos soldadinhos de defesa, né? Uma das células que nos protege contra infecções. Em situações normais de infecção ou inflamação, esses linfonodos eles aumentam de tamanho numa tentativa de proteger o nosso sistema e de ajudar o sistema imunológico a combater as infecções. Então, aquela velha história da dor de garganta que a gente sente, a gente palpa alguns gânglios aumentados de tamanho e quando essa infecção vai embora, esses gânglios voltam ao normal. Se por acaso esses linfonodos e esses linfócitos que ficam dentro dos linfonodos, eles começam a aumentar de tamanho e a se proliferar de forma descontrolada e desordenada, sem um processo infeccioso ou sem um processo inflamatório, isso vai dar origem, então, a um linfoma. Esse linfonodo vai crescer de uma forma desproporcional, né, sem que haja alguma infecção por trás, formando, então, um tipo de câncer. Tá, e para ser um pouquinho mais clara, quais são os tipos de linfomas que existem? A gente tem dois grandes grupos de linfomas, que são os linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. Mas dentro desses dois grupos de linfomas, a gente ainda tem diversos subtipos, cada um com características diferentes, características peculiares, tanto no tipo de apresentação, quanto também no tipo de sintomas, de manifestações, de tratamento. Eu até comentei antes em relação aos linfonodos, mas os linfomas a gente pode ter em outros órgãos também. A gente tem células de defesa em todo o nosso corpo. Então a gente também pode ter linfoma acometendo o pulmão, a gente pode ter linfoma acometendo a pele, e alguns desses subtipos de linfomas, eles vão ter alguma preferência por alguns desses outros tipos de órgãos também. Então é importante a gente lembrar que dentro desses grupos, a gente também vai ter linfomas que são mais agressivos e linfomas menos agressivos também. Você está falando agora desses linfomas que são em organismos internos, né? Que não tem como a gente apalpar, sim, não tem como a gente ver, né? Olhar e detectar. Então, quais que são os principais sintomas? Eu acho que existem sintomas para os dois casos, né? Esses externos, sim, que a gente consegue detectar. E existe algum tipo de sinal de alerta para isso? O principal sintoma que a gente vai perceber, sinal e sintoma,
realmente é o aumento dessas ínguas, né? Então a gente vai perceber um aumento dessas ínguas, tanto na região do pescoço, axila, virilha, que são locais muito comumente acometidos pelos linfomas, e que são, como você mesmo já falou, os sinais de alerta mais significativos, que vão chamar a atenção da gente logo no início do quadro. Né? É normal a gente, às vezes, ter aumento de algum linfonodo, isso é fisiológico, isso é reacional, é uma forma de defesa do nosso organismo, mas se a gente percebe que aquele linfonodo começa a crescer de forma descontrolada, vem crescendo progressivamente, sem que haja alguma infecção, sem que haja alguma inflamação, ou que quando é um linfonodo que não está dolorido, porque habitualmente também quando é um linfonodo reacional, esse linfonodo ele tende a ficar mais dolorido e no caso do linfoma, geralmente ele não dói, fica um linfonodo mais aderido. Então a gente pode perceber esse aumento desses nódulos, né? Outros sintomas que podem acontecer, principalmente quando a gente trata de linfonodos mais internos ou de outros órgãos acometidos, são sintomas compressivos. Então, por exemplo, um linfonodo dentro da caixa torácica, ele pode crescer a ponto de provocar alguns sintomas respiratórios, dor torácica, a gente pode ter tosse. Se for no abdômen, às vezes aumento do baço, aumento do fígado, a gente vai perceber um desconforto abdominal. Pode ter linfoma na pele, então a gente vai ter uma lesão cutânea, que às vezes não melhora com os tratamentos convencionais, vai precisar fazer outros exames e a gente acaba diagnosticando realmente o linfoma. A gente pode ter linfoma no sistema nervoso central, então o paciente pode ter crise convulsiva, o paciente pode ficar, às vezes, até com alteração do comportamento também. Então, uma série de sintomas que muitas vezes são inespecíficos. Além desses, a gente pode ter sintomas que são ainda mais inespecíficos, como fadiga, né, que é aquele cansaço. A gente pode ter febre, principalmente no final do dia. Pode ter também sudorese noturna, sendo que essa sudorese não é aquele suor que a gente tem quando tá calor. É um suor de molhar a cama, de ter que trocar, às vezes, o pijama, trocar a roupa de cama também. E sem a pessoa ter febre? Febre a pessoa pode ter. Geralmente, mas não a febre necessariamente? Não necessariamente. A febre associada a linfoma, habitualmente é uma febre que acontece no final da tarde, tende a ser uma febre um pouco mais baixa, às vezes períodos de febre diária intercalado por períodos sem febre, mas como eu falei, é um sintoma inespecífico, né? Assim, não é a principal causa de febre, de longe, a gente tem que lembrar das infecções, mas a gente vê com frequência a febre nos pacientes com linfoma. Bom, eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão chegando agora. Para você, então, nós estamos falando hoje sobre o diagnóstico precoce dos linfomas com a doutora Mariana Chalup, que é hematologista aqui do Instituto Mário Pena. Doutora Mariana, agora uma outra dúvida. Como é que é feito o diagnóstico? Então, uma vez que a gente identifica o aumento desses gânglios, geralmente por uma avaliação do médico clínico geral ou algum colega médico que vai avaliar esse paciente que está tendo essas manifestações. O diagnóstico, ele precisa ser feito através de uma biópsia desses linfonodos ou uma biópsia de algum órgão suspeito de estar acometido. A biópsia é um procedimento cirúrgico que, na maioria das vezes, é muito simples. O cirurgião ele vai cortar um pedaço desse linfonodo, um fragmento do linfonodo ou do órgão acometido, ou muitas vezes o próprio linfonodo inteiro, dependendo do tamanho do linfonodo, e vai encaminhar esse material para uma análise com um patologista, que é o médico responsável por analisar esse material no microscópio, vai colocar alguns corantes especiais também que vão ajudar a identificar não só a presença do linfoma, mas também identificar qual subtipo desse linfoma que está acometendo. Então, essencialmente, a gente precisa da biópsia. Outros exames complementares, eles podem ajudar, então a gente vai fazer uma revisão completa com hemograma, bioquímica relacionada à função dos rins, à função do fígado, mas essencialmente o diagnóstico é através dessa biópsia. Depois que a gente faz a biópsia, que a gente consegue definir então, nome e sobrenome desse linfoma, a gente parte para uma segunda fase, também relacionada a esse diagnóstico, e que é uma fase também muito importante, que é o estadiamento desse linfoma. Então, uma vez diagnosticado, eu preciso identificar quais os locais do meu corpo que estão acometidos por aquele linfoma. Então, se eu tenho um linfoma identificado no linfonodo da axila, por exemplo, eu preciso saber se algum outro órgão, algum outro linfonodo, ou pulmão, enfim, qualquer outro órgão, também está acometido. Porque isso vai ser importante na hora de planejar o tratamento desse paciente.
Normalmente, para estadiamento, a gente usa algum exame de imagem, a tomografia, que é muito utilizada, principalmente no âmbito do SUS, mas a gente tem, inclusive aqui no Mário Pena, o PET, que é uma tomografia mais específica, que é muito sensível para linfoma, que usa um contraste especial que vai corar esses linfonodos ou outros órgãos acometidos com linfoma, e a gente consegue identificar esses pontos de acometimento à distância. Com isso, a gente consegue fazer um planejamento mais adequado do tratamento do paciente. É comum, doutora Mariana, aparecer o linfoma em mais de um lugar no corpo ou normalmente ele acontece somente em um local? Que é uma pergunta que a gente recebeu. Habitualmente, assim, na grande maioria das vezes, o linfoma ele não está em apenas um único linfonodo ou apenas um único local. Né? Se o linfonodo ele tiver em apenas um único gânglio, a gente chama de estadiamento 1, que é quando ele está acometido em apenas um local. Mas a grande maioria dos pacientes já são diagnosticados com linfoma em mais de um gânglio, mais de um linfonodo ou mais de um órgão acometido também. Então, a maioria já está diagnosticada numa fase um pouco mais avançada, estadiamento 3, estadiamento 4, também, que é quando a gente já vê essa doença em órgãos à distância. A gente não considera, no caso do linfoma, assim como em outras doenças hematológicas, o termo metástase, que é uma pergunta também que a gente sempre recebe, Sim. né? Se o paciente tem metástase. Como o linfoma, ele é uma neoplasia, ele é um câncer do sangue, a gente não usa esse termo metástase. Que a metástase ele acaba sendo definida como uma transferência, né, daquela lesão tumoral de um órgão para um órgão que não tem relação nenhuma com o órgão original. Mas como o nosso caso é um tumor realmente do sangue, nosso sistema imunológico, ele está em todo o organismo, a gente não usa esse termo metástase. Tá certo, eu ia falar isso. O sangue circula pelo corpo inteiro, então como, Exato. né? Exato. Ótima explicação. Agora, o paciente foi diagnosticado, ok, do linfoma, né? Positivo, ele tem, eu não sei se eu posso falar câncer, né? Sim, é um tipo de câncer. E aí, então tá, deu positivo. Como é que é feito o tratamento? Ele é feito por radioterapia, quimioterapia ou tem outros processos? O tratamento, ele na grande maioria das vezes, ele vai ser feito através de quimioterapia. A quimioterapia, ele é a nossa pedra angular mesmo do tratamento, né? Então, assim, quase todos os pacientes, quando precisam de tratamento, eles fazem quimioterapia. Qual quimioterapia esse paciente vai fazer vai depender principalmente de qual subtipo de linfoma esse paciente tem. Então, o tratamento do linfoma de Hodgkin é completamente diferente do tratamento dos linfomas não Hodgkin. E mesmo dentro dos linfomas não Hodgkin, a gente tem vários subtipos com tratamentos completamente diferentes. Por isso que eu sempre reforço a importância daquela fase inicial toda, né, bem feita, de tentar identificar o máximo possível de detalhes relacionados a esse linfoma, para a gente poder fazer um tratamento correto. Né? Então, basicamente, a gente vai fazer quimioterapia, são vários protocolos diferentes. A radioterapia, ela pode ser utilizada em alguns casos, na maioria das vezes associado à quimioterapia. Raramente a gente faz rádio isolado no paciente com linfoma. Cirurgia a gente não faz para tratamento, a cirurgia só tem um papel realmente no momento da biópsia, né, desse linfonodo, na suspeita da doença. E o transplante, né, que você tinha me perguntado, que a gente também recebeu algumas perguntas em relação a isso, né? O transplante de medula, ele está restrito, nos casos dos linfomas, a doenças recidivadas e refratárias. Então, quando a doença volta, né, quando a doença recai depois do primeiro tratamento, com algumas exceções. Alguns poucos linfomas têm indicação de fazer um transplante de medula logo depois do primeiro tratamento. Então, a gente faz a primeira quimioterapia, controla a doença e, na sequência, a gente faz uma consolidação do tratamento com o transplante autólogo. Mas são alguns tipos mais restritos de linfoma que tem essa indicação. A grande maioria mesmo vai fazer o transplante autólogo só mesmo em casos de recidiva da doença. E alguns pacientes precisam fazer transfusão de sangue, tem gente perguntando. Se sim, por quê e em qual caso? A quimioterapia, quando a gente precisa fazer quimioterapia, porque eu ia comentar agora na sequência, alguns casos de linfomas, os linfomas mais indolentes, que são esses linfomas de crescimento mais lento,
muitas vezes a gente não precisa de tratamento no primeiro momento. A gente pode acompanhar e indicar o tratamento apenas se o paciente vir a desenvolver algum sintoma ou se esses linfonodos estiverem crescendo de uma forma mais aumentada, né? Agora, a quimioterapia, ela vai promover uma diminuição da imunidade, ela vai provocar uma anemia, às vezes reduz as plaquetas também. Então, é muito comum precisar de transfusão de sangue por causa desse efeito da quimioterapia. Alguns linfomas, quando invadem a medula óssea, eles podem, por si mesmo, já provocar uma anemia um pouco mais grave e precisar de transfusão. Mas a grande maioria dos pacientes que transfundem é mesmo secundário à quimioterapia, que é uma quimioterapia mais forte, né? Ela reduz a imunidade, o paciente fica mais vulnerável a infecções por bactérias, por fungos, por vírus. Então, ele precisa tomar uma série de cuidados depois, né, nesse momento da quimioterapia. Outra pergunta que está aparecendo aqui, doutora Mariana, os linfomas, eles atingem mais os jovens ou idosos, ou isso não tem nada a ver? Na verdade, os linfomas, eles podem acometer qualquer pessoa, em qualquer faixa etária. Então, criança, bebê, adulto jovem, adulto mais velho, pacientes idosos. Alguns subtipos de linfoma têm uma preferência por pacientes um pouco mais jovens, enquanto outros têm uma preferência para pacientes mais idosos. Mas a gente vê mesmo exceções dentro desses grupos. Então, ela pode realmente acometer qualquer faixa etária. É uma doença muito democrática nesse ponto. Entendi. E o paciente que tem o linfoma, né? Quais os cuidados ele precisa tomar durante o tratamento? Como eu falei, a quimioterapia, ela abaixa bastante a imunidade desses pacientes. Então, é comum eles ficarem realmente muito vulneráveis a infecções. Então, a gente já recomenda, já fazia essa recomendação previamente, até a era agora do Covid, de manter esse paciente num isolamento relativo. Então, assim, evitar contato com pessoas doentes, evitar contato com aglomerações, tomar bastante cuidado com a alimentação, então evitar alimentos de procedência duvidosa, evitar alimentos, né, crus e mal cozidos, principalmente fora de casa, por causa desse risco mesmo de infecção que esses pacientes têm. Importante também caprichar na higienização oral, são pacientes que às vezes estão mais vulneráveis à mucosite, que é uma inflamação que a gente pode ter na cavidade oral, em todo o trato gastrointestinal. Então, precisa de alguns cuidados, precisa de acompanhamento odontológico, muitas vezes. Aqui no Mário Pena, a gente tem acompanhamento com a estomatologia, né, que é um ramo da odontologia especializada na mucosa oral. As meninas nos ajudam demais aqui. Em alguns casos, precisa até fazer laser, que é um tratamento específico para essa mucosite. Mas, então, é muito importante a questão da higiene oral. É importante também cuidado com a pele. A gente acaba esquecendo muitas vezes da pele, mas é importante passar um hidratante todos os dias. É importante se proteger contra o sol. Durante a quimioterapia, a pele fica muito fininha, fica muito sensível à queimadura. Ela pode ter manchas durante todo esse processo de tratamento. Então, é importante. Eu sempre falo, principalmente para os homens, que são mais resistentes com esses cuidados, né, em relação ao hidratante, que é importante a gente ter esse tipo de cuidado também. Mais uma pergunta aqui que apareceu, doutora Mariana. Quais os tipos de pacientes que precisam de transplante, que podem precisar de transplante? A gente, quando vai pensar no transplante, a primeira pergunta que a gente tem que pensar é se aquela doença, se aquele paciente tem indicação de fazer transplante. Dentro dos linfomas, de modo geral, são poucos os linfomas que têm indicação de fazer transplante num primeiro momento. Né? Alguns, por exemplo, o linfoma do manto tem indicação, um tipo de linfoma chamado linfoma de células T também pode ter indicação de transplantar logo depois da fase inicial de transplante. Outros linfomas, né, da fase inicial de quimioterapia, ele pode fazer o transplante logo depois. Outros tipos de linfoma, a gente só vai fazer o transplante se porventura a doença voltar. E a gente não está contando com isso em princípio, né? Então, a gente deixa o transplante como uma carta na manga mesmo, em caso de recidiva. Mas mesmo aqueles pacientes que primeiro têm uma recidiva, ou aqueles pacientes que no primeiro diagnóstico eles já têm indicação de transplantar, vem a segunda pergunta, se é um paciente que tem condição clínica para isso. Então, se é um paciente idoso, já está com diagnóstico aos 80 anos, 85 anos, ou mesmo mais jovem, 70, 65, mas que tem alguma doença cardíaca, alguma doença mais significativa, às vezes a gente não indica o transplante por causa do risco mesmo dele morrer durante o procedimento, né? Então, o risco de complicações é muito grande durante o transplante.
Então, a gente tem que pensar nisso também. Às vezes, um paciente pode ser diagnosticado com uma doença que, em princípio, teria indicação de transplante, mas ele pode não ter condição clínica para isso, né? Sim. Existe alguma forma de prevenção? Infelizmente, a gente não tem nenhuma causa concreta, né, para os linfomas. Então, na grande maioria das vezes, a gente não identifica nenhum fator associado a esses linfomas. Então, fica difícil para a gente programar ou, né, ter alguma prevenção. A gente sabe também que existem algumas doenças, principalmente infecciosas, que aumentam o risco de ter linfoma. Por exemplo, HIV, infecção por Epstein-Barr, tem uma infecção no estômago por H. pylori, que também aumenta o risco de linfoma do estômago. Então, a gente conhece algumas doenças que se associam aos linfomas, mas na grande maioria dos pacientes, a gente não consegue identificar nenhuma dessas doenças. Então, a gente não consegue prevenir, né, na grande maioria das vezes. Por isso que a gente reforça a importância de estar sempre atento para tentar diagnosticar o mais precoce possível. Acho que sempre vale a pena a gente reforçar, apesar de não ter nenhum dado concreto nisso, que aquelas recomendações que valem para praticamente todas as doenças, elas vão se aplicar aqui, né? Então, alimentação saudável, atividade física, não fumar, tudo isso eu acho que vale na nossa parte aí do processo de prevenção das doenças de modo geral. É genético ou não? Ela é genética, porque o linfoma, ele é uma doença que essencialmente ele vai acometer o nosso DNA, provocando uma desregulação das nossas células imunológicas. Mas ele não é hereditário. Então, existe essa diferença. É uma mutação do genético do DNA para hereditário. Para hereditário. Genético é porque acontece no meu DNA, promovendo aquela alteração que gera um linfoma. Hereditária é quando essa mutação genética é transmitida para os filhos, né? E tem uma associação familiar importante. O linfoma, ele não tem essa associação. Então, um paciente que tem diagnóstico de linfoma, seus irmãos, seus filhos, outros parentes, a grosso modo também, eles não têm um risco maior de ter linfoma. Existem algumas síndromes genéticas, algumas síndromes hereditárias muito raras, que são exceção, realmente, que estão associadas à ocorrência de linfomas, mas é exceção. Na 99,99% das vezes, não tem nenhuma relação hereditária, não. Mas, como eu falei, é genética. A gente, em alguns casos de linfomas, a gente consegue até encontrar qual que foi a mutação no DNA que esses pacientes tiveram e que levaram à formação do linfoma. Tá, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos acompanhando, que falou que perdeu um irmão com linfoma, né? Essa pessoa, ela precisa de algum cuidado especial? Precisa ter algum tipo de alerta com relação a isso? Por já ter tido um caso na família? Não tem indicação de fazer nenhum tipo de acompanhamento preventivo, porque, como eu falei, na esmagadora maioria das vezes, para não falar 100% das vezes, não existe uma relação genética hereditária. Então, os irmãos e os filhos, os parentes, eles não têm um risco aumentado de ter linfoma. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho, doutora Mariana, a gente está nesse momento tão difícil e delicado da Covid, né? Sim. E que as pessoas ficam com muito medo, muito receio de tudo. Existe alguma ligação? Os pacientes com linfomas, eles estão mais propensos, com Covid, perdão, a ter um linfoma ou vice-versa? Na verdade é o seguinte, a gente não tem ainda nenhuma relação documentada entre a Covid e os linfomas. O que a gente sabe é que o paciente que tem um linfoma, seja ele em tratamento, ou seja, não em tratamento no momento, ou porque nunca tratou, como eu falei daqueles casos que não tem indicação, ou porque o tratamento já terminou, esses pacientes, eles têm um risco maior de ter casos, né, de desenvolver uma Covid grave por causa da imunidade muito baixa. Então, eles entram naqueles grupos de risco para infecção grave pela Covid. Então, são pacientes que a gente precisa reforçar todas as medidas de orientação, de isolamento, de uso de máscara, de álcool gel, tudo isso a gente precisa reforçar. Mas da Covid causando linfoma, a gente ainda não tem nenhum tipo de relação mesmo, não. Mas a gente precisa reforçar que são pacientes em grupo de risco, sim. Então, a gente tem que ficar bem atento, sim. Todo cuidado, né? Sim, indispensável, independente de tudo. Os cuidados que todo mundo já vem adotando normalmente são essenciais também, nesse caso, e não tem ligação. É muito esclarecedor. Para quem chegou depois, aí eu estou vendo que algumas pessoas chegaram depois, doutora Mariana,
E estão entrando aqui, eu queria fazer o registro. Pietro, Robert, Soares Cozinha para você, Estel 7600, José M. Oliveira 88, Sara Mello 2020. Muito obrigada a todos vocês. Papaula MG entrou aqui agora. Então, obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando a nossa live. Tem chuvas de corações aí. Todo mundo falando que a live está muito esclarecedora. Aqui, ó, Sabrina Santiago, excelente doutora. Ana Flávia 1104 entrou agora. Então, assim, a gente às vezes não consegue falar. Agora estão pedindo aqui, uma pessoa que entrou, acho que deve ter entrado no meio, pedindo se você pode repetir os sinais de alerta. Isso é muito importante, né? Então, os sinais de alerta, a gente vai pensar em dois grupos diferentes, então. Um grupo de sintomas mais inespecíficos, que são a grande maioria dos casos. De sintomas mais específicos, a gente vai ter o aumento dos gânglios, principalmente esses que a gente consegue palpar. Então, gânglios do pescoço, gânglios da axila, gânglios da virilha também. Às vezes, a gente palpa aqui em cima da clavícula também, que são gânglios anormais. É normal, todo mundo, de vez em quando, tem aumento desses gânglios, quando está relacionado a algum processo infeccioso ou algum processo inflamatório. Mas aquele gânglio que vai aumentando progressivamente, começa a ter mais de 2 centímetros, lembrando que 2 centímetros é o tamanho da nossa polpa digital. Então, começa a ficar mais do que 2 centímetros, é endurecido. Então, é bem pequeno, né? 2 centímetros é mais ou menos essa polpa. Então, eles são bem pequenininhos mesmo, os linfonodos. A gente, às vezes, sente um ou outro um pouquinho maior, mas eles são móveis, né? Todo mundo pode fazer o teste aí. Eles são móveis, eles são macios. Vamos lá, todo mundo fazendo não sente teste, incômodo. Esses linfonodos são benignos, são normais. Eles podem aumentar nessas situações de uma infecção de garganta, às vezes algum corte na pele, isso tudo pode acontecer. A gente pode ter, por exemplo, pacientes que às vezes têm uma lesão no couro cabeludo, aparecer algum linfonodozinho atrás da orelha, pode acontecer. Mas são linfonodos que vão crescer e vão diminuir espontaneamente dentro de alguns dias. E o paciente resolve. Agora, aquela íngua, né? Aquele gânglio que começa a crescer, vai crescendo progressivamente, tendo mais de 2 centímetros, endurecido, sem nenhum processo infeccioso ou inflamatório, isso é um sinal de alerta. Outros sintomas que são mais inespecíficos vão ser febre mais no final do dia, diária, uma febre duradoura. Não é aquela febre que a gente pode ter quando está gripado, quando está com algum sintoma de infecção. É aquela febre todo dia, no finalzinho do dia, semanas a fio, acompanhado por um emagrecimento, sem que a gente esteja fazendo nenhum tipo de atividade física ou uma dieta pensando em perder peso. Aquele paciente está tendo uma sudorese importante, que é um suor de molhar a cama, molhar o travesseiro, molhar o pijama mesmo, ter que trocar o pijama durante a madrugada. Isso também é um sintoma que não é exclusivo dos linfomas, mas que é um sinal de alerta. E sintomas como cansaço, né, uma fadiga, além de tosse, às vezes quando a gente tem aumento de gânglios no tórax, um desconforto abdominal. É importante ressaltar, justamente por serem sintomas muito inespecíficos, que diante da persistência desses sintomas é importante procurar um médico, o clínico geral, o médico do posto de saúde, para poder fazer uma avaliação mais completa e a gente tentar chegar o mais rápido possível no diagnóstico, seja linfoma ou qualquer outra doença. A gente fica com muito medo de ser diagnosticado, de ter um diagnóstico, de às vezes receber o que antigamente era chamado de sentença de morte, mas hoje já não é assim, né? Hoje, quanto mais precoce a gente consegue diagnosticar qualquer doença que seja, muito maior são as chances da gente conseguir curar e ter uma vida o mais próxima possível do normal, né? No caso dos linfomas, nem sempre a gente consegue curar de forma eficaz. A gente tem alguns tipos de linfoma que são crônicos, que são linfomas que a gente não tem como objetivo curar, mas que a gente tem como objetivo controlar. E mesmo esses linfomas, a gente consegue controlá-los de uma forma mais precoce, muito melhor para o próprio paciente, né? Ele vai ter Como, a vida por muito exemplo, mais próxima da vida normal. Tem exemplo desse tipo de linfomas? Sim, o linfoma do manto, por exemplo, que eu até comentei que tem indicação de fazer um transplante no primeiro momento, ele não é um linfoma que a gente consegue curar, né? A gente consegue controlar com quimioterapia, a gente consegue controlar muitas vezes com transplante, mas a gente não consegue curar. Então, vai ser uma doença que vai ser caracterizada por
episódios de agudização da doença, digamos assim, a gente trata, a doença controla, depois de algum tempo, que pode ser meses ou anos, provavelmente vai voltar, o paciente vai precisar fazer outro tratamento. Mas ele vai conseguir ter uma vida mais próxima do normal nesses períodos entre um tratamento e outro. Né? Então, isso é importante. Mesmo que a gente não consiga curar, a gente pode conseguir controlar na grande maioria das vezes. Isso é muito importante. Chegou mais uma pergunta aqui, doutora Mariana. Eu não sei nem se eu vou fazer a pronúncia certa, senão me corrija. A síndrome de Sjögren, é Sjögren, é isso mesmo? Tem vários tipos de pronúncia, porque é um nome alemão. Mas pode sim. falar Então, Sjögren. Tentei aí. Ela tem mais chance de linfoma? As doenças reumatológicas, como a artrite reumatoide, a síndrome de Sjögren, elas têm uma associação um pouco maior com linfoma. Então, são pacientes que têm um risco um pouquinho maior. Não é um risco absurdamente aumentado. E pelo fato de já serem pacientes que já fazem acompanhamento médico, na maioria das vezes esse diagnóstico acaba sendo mais precoce. Mas estatisticamente tem uma chance um pouco maior de ter linfoma comparando com a população que não tem nenhuma doença reumatológica. Mas aí já vamos deixar aqui alertado para quem fez essa pergunta. Sim. Olha, não quer dizer que você que tem essa síndrome vai ter o linfoma. Não tem. Não, o mais provável é que não vai ter, né? Assim, a grande questão é que é uma chance um pouco maior em comparação com os pacientes que não têm nenhuma doença. Certo. Olha, vamos fazer o registro aí, ó. Julie, MCF tá aqui, a Lourdinha Sister, Augusto César, já subiram algumas pessoas. O Gu tá aqui, Gu Magalhães. Tem muita pessoa aí, tá? Chuva de coração aqui, como eu costumo falar. Doutora Mariana, aproveitando que nós estamos no mês de conscientização sobre os linfomas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa importância de conscientização. Porque muitas pessoas, como a gente falou já lá atrás, nem sabem ou não sabiam até agora, né, o que era um linfoma. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa importância. Todas essas campanhas de conscientização das doenças, elas têm essa importância realmente de conscientização, de informação, de fornecer dados e fornecer informação para as pessoas, porque o linfoma, especialmente, ele é uma doença muito pouco conhecida, né? A gente recentemente, nos últimos anos, a gente teve alguns artistas que tiveram linfoma, que ficaram, inclusive, bem, ficaram curados dos linfomas, e acabou entrando um pouco na moda aí falar de linfoma, mas é uma doença que a gente precisa ficar atento, né? A gente vê até alguns colegas com dificuldades, às vezes, de encaminhar pacientes, justamente por desconhecimento das principais manifestações, e muitos pacientes com medo de um diagnóstico de linfoma, porque ouve falar que linfoma é um tipo de câncer, e essa palavra câncer acaba assustando muita gente ainda, apesar de todos os avanços que a gente já teve nesse sentido. E quanto mais informação a gente tiver sobre qualquer doença, sobre qualquer tratamento, melhor, né? Quanto mais informação, mais armas a gente vai ter contra essas doenças e melhor vai ser a luta que a gente vai ter contra isso. Então, do mesmo jeito que o Outubro Rosa foi o pioneiro aí em relação à prevenção do câncer de mama, a gente tem outras doenças diversas, em várias especialidades, que precisam de reforçar isso cada vez mais com a população em geral, né? Esse conhecimento ele não pode ficar restrito à comunidade científica, ao hospital, né? À enfermagem, à medicina, não pode. Ele tem que ser expandido para toda a comunidade mesmo. Então, lembrando aí a todo mundo que agora já sabe o que é linfoma, nos ajude a divulgar. Isso. Né? Espalhe essa novidade aí, as dúvidas, compartilhe com quem está com você, fique atento a todos os sinais que a doutora Mariana falou aqui. É muito importante. Se cada um fizer a sua parte, a gente chega lá e consegue um diagnóstico precoce, né, doutora Mariana? Exatamente. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim aqui. Estou vendo que tem mais pessoas entrando, pessoas agradecendo as dúvidas. Uma pessoa que falou, já até subiu, mas eu li, falando que até antes da live não sabia nada sobre linfoma e que agora está muito esclarecedor. Eu não sabia quase nada sobre linfoma, agora estou sabendo tudo. Obrigada, doutora Mariana. E aí, quem aprendeu... é fundamental. Pode continuar passando para as pessoas, para todo mundo saber o que é. E é isso. Quanto mais gente sabendo, melhor.
Com certeza. Doutora Mariana, muito obrigada pela sua participação aqui no Mário Pena Conecta. Foi uma honra. Queria passar as considerações finais aí para se despedir do nosso público. Eu agradeço a todos pela presença, agradeço a equipe do Mário Pena, né? É um prazer muito grande trabalhar aqui, um hospital que a gente vê que cresce a cada dia, um hospital com melhorias a cada dia, a gente vê o tanto que os pacientes, eles gostam daqui, e eu me sinto muito honrada de fazer parte desse grupo, dessa família aqui do Mário Pena, e queria agradecer a presença de todos, né? Acho que eu fico muito feliz em ver tantas pessoas interessadas, tantas perguntas que a gente respondeu. É um reflexo mesmo da importância da gente passar essas informações aí para todo mundo. Muito obrigada, doutora Mariana. Parabéns. As suas respostas foram esclarecedoras e as pessoas estão aqui confirmando isso. Obrigada a você também que esteve aí com a gente, nos acompanhando em mais uma edição do Mário Pena Conecta. Lembrando algumas coisinhas. Se você chegou no meio ou quer rever e tirar as dúvidas, ou até mesmo mostrar para alguém para esclarecer sobre os linfomas, a nossa live, a nossa conversa, ela vai estar disponível no nosso Instagram e também no nosso YouTube e no Facebook, né? Você pode rever. No Facebook pode rever, dá para rever? Falando com a produção aqui, pode rever sim. Então tá tudo certo. Então não perca, não deixe de passar isso adiante, que vai estar disponível para ser, para ver de novo aí em todas as nossas plataformas de divulgação do Instituto Mário Pena. E lembrando mais uma vez, antes da gente terminar, você aí que está aí e que acompanha o nosso trabalho ou não, entra no nosso site e ajude o Mário Pena, ajude a gente, ajude no tratamento dos nossos doentes, dos nossos pacientes, que a sua doação é muito importante. Você pode fazer a sua doação de duas formas, ou pelo nosso site, que é o mariopena, com 2ns.org.br, ou pelo nosso telefone, converse com um dos nossos atendentes pelo 0800 039 1441. A sua ligação é muito importante para a gente também. Quando ligarem para você, atenda. Nós precisamos falar com você e se você puder ajudar, vai ser muito bom. Os nossos pacientes agradecem. Então, nós fechamos aqui mais uma edição do Mário Pena Conecta. Acompanhe as nossas redes sociais e fique ligado na próxima edição. Muito obrigada por todos que nos acompanharam mais uma vez. Até a próxima. Tchau, doutora Mariana. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.